Feche seus olhos. Aproveita essa dispensação. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Pai, porque na tua presença nós perdemos a noção de tempo, Pai. O tempo pouco importa, Pai. A circunstância pouco importa. Só importa a tua presença. Aleluia. Nós te louvamos. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Espírito, eu me rendo a ti. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há lugar melhor do que esse, amém, irmão? Aleluia. Aleluia. Que unção gostosa. Aleluia. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Aleluia. Versículo 17. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Vamos ver. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? Aleluia. A palavra que eu queria compartilhar com vocês diz respeito à graça. 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 É a graça que nos faz estarmos aqui nessa condição, irmãos. Aleluia. E muitas pessoas não têm um entendimento correto a respeito da graça. Algumas pessoas acham que a graça vem pela minha bondade ou pela sua bondade. A graça vem pelos meus atos, quando são corretos. E não é isso. E eu queria falar para vocês hoje um pouco mais sobre graça. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, eu vou ler novamente, ele diz que se a ofensa de um só, porque se da ofensa de um só a morte reinou por esse que foi Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que é que ele está querendo dizer? Se o pecado entrou na humanidade por causa de Adão, por um ato de desobediência dele, muito mais pelo ato de Jesus Cristo. Ele diz que muito mais recebeu a abundância da graça. Em outras palavras, irmãos, ele está querendo dizer tipo assim: Edier deve 10 mil reais a pastor Eduardo. E toda vez que Edier via pastor Eduardo, já tinha passado do tempo de pagar essa dívida a ele, Edier ficava constrangido. E não tinha condição de chegar na presença do pastor Eduardo. Por quê? Porque devia a ele. Havia um escrito de dívida que impedia o homem de chegar. E isso foi o que aconteceu com a vida de Adão e Eva, no jardim do Éden. Por causa do pecado, a Bíblia fala que quando nós pecamos, cria-se uma barreira entre o homem e Deus. E existia um escrito de dívida, a Bíblia fala. Então eles não tinham mais a liberdade de se encontrar com Deus. Tanto é que eles perceberam sua nudez. Ou seja, eles estavam envergonhados daquilo que eles fizeram para com Deus. Não que Deus estivesse condenando eles, irmãos, mas eles mesmos se condenavam.
pela atitude deles. E eles não tinham como pagar essa dívida, que era isso a situação mais grave. Mas a Bíblia diz que, se por essa atitude errada de Adão criou essa barreira em toda a humanidade, muito mais a atitude que Jesus decidiu fazer, que foi o que? Vir aqui na terra e pagar o preço por cada um de nós. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, houve uma abundante graça. E o que quer dizer essa abundante graça? Quer dizer que se a dívida dele era 10 mil, Jesus veio e deu 100 mil reais por aquela dívida. Deu uma abundante graça, ou seja, ele pagou bem mais daquilo que devia ser pago. Dando que condição? Dando condição de ele poder falar com o pastor Eduardo. Dando condição de Adão, em outras palavras, poder se achegar a Deus. No caso, isso se aplica à minha vida e à sua vida. E foi isso que a graça fez através de Jesus Cristo. A graça lhe dá a condição de você estar diante de Deus sem culpa. Sem culpa por quê? Porque o preço foi pago. O preço pelos seus pecados foi pago. Aquilo que existia diante do céu, escrito contra você, que o diabo ia constantemente lhe acusar. Você não tem direito de fazer isso. Porque você fez aquilo, você fez isto, você agiu dessa forma. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo receberam a abundância da graça. Ou seja, o escrito que existia de dívida contra seu passado, e o seu presente e o seu futuro já foi pago. Por isso que a Bíblia diz que é uma abundante graça, irmãos. Porque ela lhe dá a condição. E o que é que graça também, como ela pode se manifestar? A Bíblia fala que ela é o poder de Deus. Para lhe dar condições de você superar e você fazer aquilo que você não fazia. Aquilo que humanamente falando você diz, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não me sinto apto para fazer isso. A Bíblia diz que a graça vem para lhe suprir nessa necessidade. Então a graça não só se manifesta como dando condição de você chegar diante de Deus, como também lhe dá o poder de você executar aquilo que você não podia fazer. Essa mesma graça. E o interessante é que o texto diz abundante graça. E dom da justiça. O que é o dom da justiça? Em outras palavras, ele está dizendo que você está sendo aceito diante de Deus. Quando se vai para um tribunal e que é determinado que você está absolvido, em outras palavras, está se dizendo que ele tem direito legal de usufruir disso. Há uma legalidade da parte dele. É de estar legalmente apto a usufruir esse benefício. Isso se chama justiça de Deus. Quando seus pecados são perdoados e é determinado que você está apto. Isso foi o que aconteceu com Abraão, pai da fé. A Bíblia diz que Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma numerosa nação. Mas a Bíblia diz que ele já era velho. Ele já tinha 100 anos quando recebeu essa promessa. E a sua esposa tinha 90 anos. Mas a Bíblia diz que isso não foi impedimento para que ele pudesse se agradecer a Deus e se regozijar. Fosse impedimento para que ele cresça nessa promessa. E a Bíblia diz que ele era fortalecido. E por ele assumir essa posição, irmãos, a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Em outras palavras, diz, porque ele creu, foi dado a ele o direito de usufruir desse benefício. E isso se aplica à sua vida. Quando você crê em Deus, quando você crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que isso lhe é imputado como justiça. Em outras palavras, que é dito, ele tem esse direito de usufruir desse benefício. E isso se aplica o quê? Saúde, paz, alegria, sonhos. Muitas pessoas têm deixado de sonhar. Muitas pessoas têm deixado de executar projetos. E o Senhor começou a tratar comigo. Porque eu também tenho sonhos. Também tenho projetos. Mas Deus quer que tenha projetos que muitas vezes nós achamos que não temos condição de executar. Que estão guardados, estão escondidos. Deus não quer nos vendo apenas falar testemunho dos irmãos. Deus quer ver você celebrando seus testemunhos. Deus sempre tem falado isso para mim. Não estou dizendo que é errado você se alegrar com o testemunho do seu irmão. Mas Deus quer que você tenha suas experiências com ele. E é a graça que vai fazer isso.
É a graça que vai lhe dar essa condição de você usufruir daquilo que você, humanamente falando, não tinha condição. Aí você pode dizer, Deus, mas você não sabe da minha origem. Não sei, irmãos. Mas eu sei que existe um Deus que tudo pode fazer por você. Que basta você considerar a graça. A graça, ela não vem por obras, porque senão nós íamos nos gloriar, dizendo foi eu que consegui. Mas não, ela chega para lhe suprir e lhe capacitar naquilo que você não tem condição humanamente falando. Então não importa para Deus se você diz, irmão, mas você não conhece minha condição. Eu sou o mais pobre, uma das famílias mais pobres da minha cidade. Eu sou um dos mais pobres, menos desinformados aqui da cidade, da igreja. Eu quero lhe dizer que isso para Deus não importa. Deus disse a Davi que eu lhe tirei por trás das malhadas. Quando Deus foi buscar, mandou um profeta na casa de Jessé para separar, para ungir o rei de Israel. Ele chegou para Jessé e disse, traz para a minha presença todos os seus filhos. E eu até fiquei me questionando, Senhor, se o profeta pediu a Jessé para trazer todos os filhos, por que não trouxe Davi? Tudo bem que Davi estava nas malhadas, mas por uma ocasião tão importante como essa, poderia ter sido chamado. Mas a Bíblia fala que Davi estava apacentando ovelhas nesse momento. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que não importa a ocasião, se você acha que está perdendo a oportunidade ou não, Deus está vendo você. Independente de onde você estiver, Deus está lhe enxergando. E Ele vai criar todas as condições possíveis para lhe beneficiar. Ainda que você esteja por detrás das malhadas. Você diga, Eder, mas eu não tenho. Quem me indique na empresa, quem possa dar uma indicação por mim, eu tenho um perfil daquilo ali, daquele cargo, mas eu não conheço. Saiba, irmãos, que o Senhor é contigo. E Ele quer justamente isso, que a gente faça uso dessa abundante graça. Aí você pode dizer, e como é que eu faço uso? É fazendo alguma coisa? Não, é apenas acreditando e rendendo graça. A Bíblia fala que Abraão, ele era fortalecido, louvando e glorificando ao Senhor. Em algumas versões diz até que ele festejava. Eu vou ler aqui para vocês. Está escrito lá em Romanos 4:20. Eu vou ler na versão na Bíblia Nova, Bíblia Viva. Diz assim, entretanto, Abraão nunca duvidou, nunca creu em Deus, pois sua fé e sua confiança tornaram-se ainda mais fortes. E ele ainda louvou a Deus por essa bênção, antes mesmo que ela acontecesse. Amém? Isso faz toda a diferença. Isso se chama estar em atitude de fé, em atitude de graça, fazendo uso da graça de Deus. A Bíblia diz que ele celebrou antes mesmo dele ver isso acontecer. E olha, irmãos, que ele já tinha 90 anos. A Bíblia fala que ele já tinha 100 anos. A Bíblia fala que Sara já tinha 90 anos, já tinha perdido o costume das mulheres. Ela já estava infértil. Mas ambos, irmãos, não desconsideraram. A Bíblia fala que Sara no começo quis titubear. E ela começou a questionar, olhando para a condição dela. E ela quis dar um jeitinho. E esse é o problema do ser humano, quando ele quer dar o jeitinho. Do cristão. Porque Deus prometeu que eles iam ser pai de uma numerosa nação. Ou seja, era Abraão e Sara. Mas o que foi que Sara fez? Ela, num determinado momento, se entristeceu e ela disse, nunca que isso vai acontecer. Nunca que eu vou poder dar um filho a Abraão. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma empregada, uma serva egípcia, e eu vou fazer com que ele tenha relação com ela, eu vou sugerir, e ela vai te dar um filho. Mas a palavra de Deus dizia que a promessa era para o filho dela. E muitas vezes a gente quer administrar as bênçãos de Deus. Deus dá uma promessa a você dizendo que vai te honrar, que vai te levar, que vai te curar. E você fica dizendo, não, mas se eu fizer desse jeito eu vou ajudar. Não, irmãos. A graça não atua dessa forma. Não é pelo que você faz. Sua posição é só agir em fé. Rendendo graças e andando, caminhando, prosseguindo no seu caminho. É de aí quando é que acontece isso novamente. A mesma coisa aconteceu com o povo quando estava no deserto. Que eles caminharam em direção ao Mar Vermelho. A Bíblia diz que eles chegaram no momento que estava à frente o Mar Vermelho e por trás estava o exército dos egípcios.
E eles chegaram e perguntaram: Moisés, pergunta ao Senhor como é que vai ser agora. E Moisés conversou com o Senhor disse a ele: diga ao povo que marche. Em outras palavras, continue sua vida. Eu não prometi a eles, então eu vou cumprir. Então essa é a posição que nós devemos estar diante de Deus. Mas muitas vezes os sonhos, devido às circunstâncias, a gente vai guardando. E tem muitos sonhos, muitos projetos, muitas habilidades que foram enterradas. Enterradas pelo quê, irmão? Pelo medo, por uma decepção, por um desapontamento, porque aquilo não saiu do meu jeito. Mas o Senhor está dizendo nessa noite que hoje é noite de você colocar tudo isso para fora. Dos tesouros ocultos e escondidos serem encontrados. Hoje é a noite de você encontrar seus sonhos. Hoje é a noite de você começar a colocar em prática seus projetos pessoais. Mas para isso você basta crer. Você precisa crer. Você precisa entender que essa graça foi aumentada através de Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo diz que a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Se naquele tempo, quando eles agiam dessa forma, Deus favorecia eles, imagine hoje, depois de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo se fez carne, e Ele habitou como nós, e Ele sabe o que é a necessidade de um ser humano. Então hoje você está mais assistido do que naquela época, o povo do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Senhor hoje está com você. Ele está habitando diariamente com você. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, Ele passa a vir habitar dentro de você, através do Espírito Santo. Então o autor da vida está com você todos os momentos. Então há todas as condições possíveis para você ter sucesso. Sua vida vai ser só sucesso. Por quê? Porque Tissaliá está contigo. E Ele gosta de lhe presentear. A Bíblia diz que Deus gosta de nos presentear. Por isso que a Bíblia diz, pastor Eduardo falou, porque é melhor dar do que receber. Porque só dá quem recebe. Só dá quem tem. E nós temos. Nós temos. A Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas a Bíblia diz que Ele dá semente. Se existe um desejo no seu coração de semear, Ele vai te dar as condições. Eu vi uma vez um testemunho de um irmão que ele era motorista de outro ministro. Mas ele tinha um desejo no coração de ser ministro, de ministrar a palavra de Deus. E tinha um desejo de semear. Ele dirigia para esse outro ministro. E ele começou a relatar nos testemunhos que tinha dia que ele dava pouco dinheiro, o que sobrava, porque as economias deles era pouca naquele tempo. E disse que teve um momento que ele não tinha o que doar, ele pegava, arrancava os botões da camisa dele e doava. Perceba o desejo de doar. Perceba o desejo de semear. Certa vez Jesus também estava olhando as pessoas trazerem suas ofertas e seus dízimos, e ele viu uma senhora colocando as suas moedas. E ele perguntou: quem mais deu? E as pessoas começaram: não, quem mais deu foi aquele empresário. Estou parafraseando como estudo português. E Jesus disse: não, quem mais deu foi aquela mulher que deu aquelas moedas. Porque ela deu tudo que ela tinha. Ou seja, em outras palavras, irmãos, ela deixou de confiar naquilo que ela tinha como provisão para confiar em Deus. E isso é muitas vezes isso que nos falta. Confiarmos de todo o coração, com todas as nossas forças. Se nós agirmos dessa forma, irmãos, nós vamos ver mais milagres acontecerem. Nós vamos ver mais o agir de Deus se manifestando em nosso meio. Nós vamos ter milagres para contar. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. O pastor Eduardo estava chamando para fazer um city tour, um test drive. E o Senhor diz: provai e vede. Faça um test drive. Eu gosto de dizer isso. Procure experimentar o Senhor com sua vida. Queira, irmãos, ouse. Só quem andou sobre as águas foi quem ousou sair de dentro do barco. Só quem experimentou milagres, irmãos, foi aquele que decidiu dar um passo de fé. Quem experimentou, quem participou da multiplicação dos pães foi aquele que acreditou e decidiu ir com Jesus independentemente de saber de como seria o dia seguinte. Que decidiu acompanhar ele em direção ao mar, ao deserto.
Perceba que há uma atitude nossa. Atitude de quê? De confiar. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, ele não tinha dúvida nenhuma que Deus iria beneficiar ele. E com a sua vida não vai ser diferente. Mas para isso a gente precisa acreditar. Crer com o coração e falar com a boca. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Falei o quê, irmãos? Falei aquilo que estava escrito. Falei aquela palavra que tinha sido dada como promessa para a minha vida. Que está escrito lá em Salmo 37, 25, como o pastor Eduardo falou. Que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então todo dia quando se levantar, agradeça pela provisão. Obrigado, Pai. Porque existe uma promessa que diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Obrigado, porque a minha descendência nenhum vai mendigar o pão. Mas eles vão ter exemplos para contar. Eles vão ter exemplos para contar. Quando alguém chegar para ele e disser, não, Deus não existe. Isso é conversa. Deus lá pode intervir dessas coisas. Não. Você vai dizer, peraí, você chegou atrasado. Você chegou atrasado. Porque eu já tive várias experiências com meu Deus. Ele foi comigo contra um urso. Ele foi comigo contra o leão. E não vai ser diferente com esse medo que bate na minha porta. Ele vai bater em retirada, em nome de Jesus. Manda o medo embora, irmãos. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. O diabo não tem legalidade de estar trazendo medo sobre sua vida. Você é uma pessoa livre. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe liberdade da parte de Deus para a sua vida. Liberdade de você poder dormir só no seu apartamento. Tem pessoas que não conseguem dormir num apartamento sozinhas. Porque elas têm medo. Tem medo de ir à cozinha, como a gente já ouviu falar. Mas eu lhe digo uma coisa, o autor da vida, a luz do mundo está com você. Você não está em trevas. A Bíblia diz que maior é aquele que está habitando dentro de você do que aquele que está no mundo. Para isso a gente precisa considerar a presença. E ser ousado. A Bíblia diz que eu não temerei. Porque maior é o que está em mim. E dou o primeiro passo. E você vai ver que você deu o primeiro passo. E você diz, eu não consegui nem me levantar da cama. Aleluia! O Senhor está comigo e você dá outro passo. Ele é o meu baluarte. Ele é a minha bandeira. Ele é o meu estandarte. Ele é aquele que vai à frente de mim. Ele que vai aplanando os caminhos tortuosos. Eu não importo, irmão. Você pode dizer, mas meu começo na vida não foi bom. Eu me envolvi com isso, eu me envolvi com aquilo. A Bíblia diz que Deus tem a capacidade de endireitar os seus caminhos. Seu caminho pode ter começado ruim, tortuoso. Mas Deus diz, eu tenho a capacidade de aplanar os caminhos. De endireitá-lo. De trazer luz. Não só endireitar o seu caminho, mas trazer luz para quê? Para que você não tropece. Quer dizer que vai ter luz, irmão, para me caminhar, para eu não tropeçar? Vai. Desde que eu use essa graça. Que eu permita que a graça de Deus me alcance. Que eu diga, Senhor, de fato, não é por minha força, mas é pelo Teu Santo Espírito. A Tua palavra diz, Senhor, que os Teus filhos são guiados pelo Teu Espírito. E onde o Espírito de Deus está, há liberdade, irmãos. Então eu sou livre. Eu sou livre de todo julgo, de toda condenação. A Bíblia diz que é Deus quem despedaça os ferrolhos de bronze. Eu não sei que portas têm colocado medo em você, tem impedido de você se relacionar com pessoas. Não, porque eu fui magoado, eu criei uma barreira. Mas o Senhor está dizendo, Ele tem a capacidade de quebrar esse ferrolho. Essa barreira que você criou, que o diabo criou, quer dizer, que impediu você de se relacionar, de você se expressar. Você diz, eu já me feri tanto, eu me magoei com as pessoas, e eu decidi criar uma redoma, para que ninguém possa estar me magoando. Mas uma coisa eu lhe digo, irmãos, você pode ter feito isso. Mas a Bíblia diz que quando a gente faz isso, se isola, a gente está procurando coisas ruins. O fim sempre é ruim. Porque a Bíblia diz mais uma vez, o amor de Deus lança fora todo mundo.
Você deve ser ousado. Permitir que Deus te mostre, te conduza. Ele vai te conduzir em triunfo, a Bíblia diz. Ele só vai te conduzir em triunfo. Não tenha medo no seu caminhar, nas suas decisões, porque a graça de Deus irá estar lá. Deus jamais vai te levar a um lugar onde a graça dele não esteja. A graça irá na frente. A graça irá te abençoar. Irá te favorecer. Irá colocar as pessoas certas no seu caminho. Para isso a gente só precisa estar sensível. Sensível de que forma, irmãos? Buscando Deus. Buscando através da oração, da palavra, se alegrando. Como Abraão fez, irmãos. Abraão não tinha o Espírito Santo dentro dele para ele se alegrar. Que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, alegria, domínio próprio. Nada disso ele tinha. Mas a Bíblia diz que deu um título a ele de pai da fé porque ele creu quando não tinha nada dessas circunstâncias dentro dele. E você hoje tem todo esse aparato. Então eu tenho condições de andar em alegria. Eu tenho condições de andar em paz. Mas mesmo sem sentir, sim. Por quê? Porque você não está sendo regido por este reino, a Bíblia diz. A Bíblia diz que é semelhante a você estar em outro país. Vamos dizer, eu sou dos Estados Unidos e eu estou morando aqui no Brasil. E se eu estiver na alfândega, lá na embaixada, as leis que regem o país vão estar segundo as dos Estados Unidos e não a do Brasil. Então aqui pode estar em crise, mas eu estou sendo suprido pela minha embaixada, pelo meu país de origem. E é o que se aplica à nossa vida. A sua alegria não vai estar relacionada às circunstâncias. Eu não estou dizendo que você não vai considerar elas. Vai ter condições, vai ter coisas que vão se levantar. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Por quê? Porque você está aqui, mas você não é daqui, você é de lá. Ele diz, tenha bom ânimo, porque eu já venci por você. Eu já fiz tudo o que precisaria ser feito para lhe dar todas as condições para que você reine em vida, como ele falou. Vamos lá em Romanos 5,17, diz, para que você possa reinar em vida. Ah, irmão, eu pensei que era no céu. Não, é aqui na terra. A vontade de Deus é que você seja exemplo aqui na terra. Que onde as pessoas cheguem e digam, mas rapaz, o que é que está havendo com você? Isso está acontecendo contigo na sua família e eu estou vendo que você não está perdendo a sua paz interior. Você não está desequilibrado. Eu estava desequilibrado se fosse eu que acontecesse isso comigo. E você vai dizer, não, é a paz que está dentro de mim. Isso tem confrontado pessoas. Tem confrontado, porque o mundo diz, eu não sei andar dessa forma. Vamos fazer uma terapia. Não estou dizendo que seja errado. Mas eu recomendo que antes você busque o autor e consumador da sua vida. Que ele vai te dar o sopro da vida. O sopro dele, semelhante a como ele soprou sobre os seus discípulos. Semelhante ao sopro que ele deu de vida a Adão e a Eva no jardim do Éden. Quando ele soprou aquele momento ali, ele estava lançando tudo de bom. Ele não estava só soprando vida, ele estava soprando paz, alegria, perfeita paz. E esse sopro é interessante, que eu estava meditando. É um sopro que vai nos dar condições da gente subir. Essa era a impressão que eu tinha. Um avião ele só decola se for com um vento contrário à posição que ele está. Se for um vento favorável, ele não sobe. Ele só faz atingir velocidade. Mas para subir a lugares altos, o vento contrário. Então se levanta uma circunstância para você, mas Deus faz é que você suba. Quanto mais o vento está contrário, Deus te levanta. Mais Deus te honra. Mais Deus te favorece. E você diz, mas está todo mundo do meu lado tendo destruição, tendo aperreio, e eu só vendo as coisas melhorando para mim. Aleluia! Apesar das coisas estarem feitas, lá no meu trabalho está complicado, você pode dizer desse jeito. Mas eu não sei. É nesse momento que está acontecendo sua promoção. Aleluia! É possível? É possível, irmãos. Tem até uma frase que diz, o mundo pode estar em crise, mas você deve estar em Cristo. Esteja em Cristo. É nele, irmão. Nele, quando estamos nele e por ele, nós somos beneficiados. Precisamos crer dessa forma. Porque isso vai nos levar a lugares altos. Muitas vezes a gente quer abafar sonhos.
Deus está falando forte isso comigo hoje sobre sonhos, projetos. E Deus não está querendo que você engavete. Ele está dizendo a mesma coisa que ele disse ao povo quando estava saindo do Egito. Eu não te mandei marcha. Mas, Senhor, eu estou aqui, se levanta essa circunstância para mim, estava muito melhor depois se eu estivesse lá naquele lugar. Não, irmãos. Se Deus te libertou ou te levou àquele lugar, Ele quer te honrar naquele lugar. Então, somente seja corajoso, ousado. Gideão, irmãos, a Bíblia fala que Gideão, Deus chamou ele para reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bíblia fala que ele mesmo disse, conversando com Deus, ele começou a dizer: eu sou da casa mais pobre de lá, da tribo mais pobre. Eu sou o que tem menos condição de fazer uma coisa dessa. Eu trabalho, em outras palavras, eu trabalho com o rei. Onde é que o rei vai me liberar do meu trabalho para me reconstruir esses muros? O Senhor disse: seja forte, vai nessa sua força. Essa inquietude que você está inconformado com essa situação, não aceite, então caminhe, porque eu te recompensarei. Eu serei contigo por onde quer que você for. E é assim que a gente tem que crer, irmãos. Não nos entregarmos, irmãos, ao cansaço e a fazermos como todas as outras pessoas fazem. Mas a gente crê. Ousar crer, ousar que o milagre se manifeste naquele lugar onde você está. Se você está nesse lugar e está diferente daquilo que você está crendo, irmãos, permaneça. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra você, irmão. A Bíblia diz que é o inferno que tem que recuar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é a igreja. Em outras palavras, ele está querendo dizer: você é quem deve pressionar a circunstância. É a situação se apertando, em vez de você recuar, você avança. É você avançando. É você avançando. Você diz: mas está tudo diferente. Sim, mas Deus está mandando tão somente avance. Continue. Se alegre. Comece a fazer coisas que você não fazia no seu trabalho. Abençoe. Se você não orava por ele, ore. Ore por oportunidades chegando. Obrigado, Pai, por oportunidade. Como já foi testemunhado, obrigado, Pai, porque vai vir de ônibus, de clientes parando na minha porta. E vai ser assim, irmãos. A Bíblia diz que nós somos da fé. Nós somos aqueles que creem, que acreditam no impossível. Aí sim você vai estar vivendo de fato uma vida sobrenatural. Nós estamos vivendo muito naturalmente. Temos que começar a ser ousados. Senhor, me usa. E comece a se colocar, se você disser isso. Porque não vai faltar circunstâncias. Não vai faltar circunstâncias para você abençoar pessoas. De repente você vai estar andando no caminho e vai estar uma pessoa machucada. E Deus vai, qual é a sua atitude? Ajudar. Você vai passar, encontrou um carro, uma pessoa atropelada. O que é que você vai fazer? Você vai ajudar. Você encontrou uma pessoa passando fome. Você vai fazer o quê? Você vai dar de comida. Para quê? Para que não aconteça aquilo que Jesus disse: estive preso e você não me visitou. Deus quer você agindo, sendo a expressão exata da glória do Pai. Ele possa de fato sentir o amor de Deus quando vê você. E a única coisa que ele tenha nos lábios dele é dizer: graças a Deus. Glória a Deus. Que o nome de Deus seja glorificado por causa da sua vida, porque você se colocou na posição correta. Você decidiu servir, independente da circunstância. Saiba que Deus não vai pedir aquilo que você não pode fazer. Vai ser aquilo que está ao seu alcance. E você vai começar a ser um multiplicador. As pessoas vão dizer: eu tive hoje uma experiência com Deus. Eu não estava esperando e Deus mandou uma pessoa ir me ajudar. Isso vai ser tremendo. Se prepare, porque você vai ter a oportunidade de ser bênção. De ser bênção da parte de Deus. Aleluia. Vamos abrir lá em Efésios. Efésios capítulo 3. Aliás, Hebreus 4:16.
Hebreus 4:16. Todos encontraram? Diz assim: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Aleluia! Perceba que o trono que tem se manifestado, se apresentado a nós nesse tempo, se chama o trono da graça. E ele diz, portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Ou seja, em outras palavras, está dizendo, chegue com confiança. Não chegue se relacionando como se você não estivesse junto com seu pai, como que Deus não fosse seu pai. É tanto que no Novo Testamento, o relacionamento de Deus com a igreja é totalmente diferente do Antigo Testamento. Ele se manifestava, se expressava como Deus, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. Mas hoje ele diz, nós devemos clamar a Ele como papai. Abba, Pai. O tipo de relacionamento que Deus quer hoje que você tenha com Ele, não é mais um relacionamento distante do Senhor dos Exércitos. Não que Ele não seja, irmãos, poderoso. Mas Ele quer um relacionamento de intimidade com você. Hoje, o dia que se apresenta, Deus quer um relacionamento de amizade, de intimidade, de filho para pai. É dessa forma que Ele lhe trata. Por isso que Ele diz que nós fomos adotados. Pois nós somos filhos, somos especiais, somos íntimos. Por isso Ele diz, chegue com confiança, não chegue como se estivesse se reportando a um coronel, a um senhor da guerra. Não, chegue como se você estivesse chegando na casa do seu pai. Se aproxime de Deus como seu pai. Dizendo, Pai, estou aqui, Pai. Eu te amo, meu Pai. Abba, Pai. Em outras palavras, Deus quer intimidade com você. Intimidade. E você vai ver que isso é maravilhoso. Quando nós temos intimidade com o nosso Pai, a gente não chega fazendo rodeios, querendo colocar condição para a gente ser abençoado. Simplesmente você diz, Pai, eu estou precisando disso. E a tua palavra me diz que o Senhor já me abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. E o Senhor disse, tome. Ele vai te dar, irmãos. É só isso que Ele quer. Que você tenha vida e vida em abundância. Deus não quer ver você sem estar realizado. Ele quer ver você andando em novidade de vida. Todo dia você anda em novidade de vida. Você possa dizer, hoje, Pai, foi tremendo aquilo que o Senhor fez comigo. Oh, Pai, hoje foi interessante demais. Pode ter essa intimidade com Deus. Deus quer esse tipo de intimidade com você. Que você possa falar com Ele. Com Moisés não foi diferente. A Bíblia fala que Deus tratava Moisés como amigo. É tanto que uma vez foram falar dele, ele disse, com Moisés não, é diferente. Eu sou amigo de Moisés, eu falo face a face com ele. E é com você também do mesmo jeito. A Bíblia diz que Deus se preocupa com tudo que diz respeito a você. Então quando alguém fala seu nome, em outras palavras, Deus inclina o ouvido. Opa, espera aí, anjo. O que foi que aconteceu? Que disse? Em relação ao pastor Eduardo? Espera aí, vamos olhar. Tudo que diz respeito a você. A Bíblia diz que nem um cabelo, um fio sequer do cabelo seu. Ele sabe todos eles, são contados. Deus se reporta a você como a menina dos seus olhos. É meu pupilo. É como o pastor Eduardo fala, se ele tivesse uma carteira, ia estar a sua fotografia lá. Se ele usasse uma geladeira, estava lá a sua foto. Meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então Deus tem amor para você. Deus tem tudo de bom para você. Só nós precisamos crer, nos apegar com firmeza às verdades que têm sido ditas a gente. Por quê? Porque elas vão te levar a lugares mais altos. Deus vai te promover. Deus tem muita promoção. Mas a gente precisa crer. Precisa ter a mesma motivação que Caleb teve. Deus falou para Moisés enviar os espias
a terra prometida, a Canaã, que emana leite e mel, e mandou um representante de cada tribo. E quando chegaram lá, eles viram tudo. A bênção naquela região era tão grande, irmão, que disse que teve que ser 2 homens para segurar um cacho de uva. Tamanha era a colheita naquela região. Era bênção, irmãos. Em outras palavras, era um lugar que dava dinheiro. Se a gente fosse dizer hoje, nos dias de hoje. Dinheiro, pingava. Mas quando chegaram lá para dar o relatório, eles de fato, a terra é boa. Mas os homens que tem lá são muito fortes. E Deus disse que vai dar essa terra a gente, que eu acho que eles deveriam crer mais ainda, irmãos, que eles nem tinham visto esse tipo de terra. E disse que Deus já tinha dito que existia, já era para acreditar. Por si só já era suficiente. Mas além de Deus dizer que ia dar uma terra desse tipo, ele disse que Deus ia fazer com que eles possuíssem essa terra. E eles disseram, só que eles de fato confirmaram, viram que a terra era boa, provaram e viram que a terra era boa, mas não tiveram coragem. Eles disseram, a maior parte deles, a Bíblia fala que de 12, 10 disseram que não tinham coragem, que não acreditavam que seriam capazes de possuir aquela terra. E ele até disse, nós comparado a eles, nós nos víamos como gafanhotos, um inseto comparado a eles. Olha a forma como eles viram. Isso é complicado, porque a forma como você se vê por dentro é como você irá reagir. Por isso que faz toda a diferença quando Deus está habitando dentro de você. Você pode se sentir pequeno, mas quando o autor da vida está morando dentro de você, irmãos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você não tem motivo para dizer, eu não me sinto. Não precisa você sentir, só basta você entender que o autor está aqui dentro. Entenda. Quando a circunstância chegar, a oportunidade para você, aí você diz, mas isso é muito grande para mim. Mas não para quem está habitando dentro de mim, me dá condição. Maior é o que habita em mim, amém? Aleluia! Maior é Deus que habita em mim. De fato, para mim, humanamente falando, é impossível. Mas existe o sobrenatural para me favorecer. E foi isso que aconteceu. 10 disseram que não era possível, mas 2 disseram, certamente a gente vai possuir. De fato, existe essa terra e vai ser diferente não. Se existe a terra, Deus vai ser com a gente. Já está resolvido. Creram dessa forma. E tanto é, irmãos, que sabe quem foi que entrou nessa terra para possuir, a Bíblia fala? Foi justamente esses 2 jovens que creram. Foram os que entraram. E o que eu acho interessante, eu estava até conversando com o Guilherme e o pastor Wagner no sábado passado aí, comentando sobre Caleb. E 40 anos depois dessa promessa, Caleb já estava dentro da cidade, da terra prometida, e Josué chamou ele. E ele disse, rapaz, Josué, estou parafraseando, eu estou com a mesma empolgação de 40 anos atrás, quando eu recebi uma promessa. Se Deus prometeu de novo, vai ser bom. Vai ser só festa. Só festa por quê? Porque ele tinha convicção que se Deus foi com ele naquele tempo, quanto mais hoje que a gente já possuiu, já teve as experiências, o que é que vai ser para mim essa situação? Nada. Então não vai ser nada, irmãos. Para Deus não precisa estar nublado, precisa acontecer um eclipse. Não, o eclipse acontece porque entra em colapso quando vê a manifestação. Então não queira colocar, nem esperar. Mas tem que estar aqui, fulano de tal tem que estar presente para me defender, tem que estar outro, porque senão vai dar errado. Não, irmãos. O Senhor é quem te justifica. O Senhor é quem te favorece. Precisamos crer. Precisamos confiar. Confiar que Deus vai favorecer você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que andam segundo o seu propósito. Espera aí, eu estou na vontade de Deus. Então tenha consciência. Se isso aconteceu, se levantou essa circunstância, Deus vai lhe favorecer. Aquilo que era tido como um momento, uma armadilha para te prejudicar, Deus tem esse poder de reverter. E se ele foi com José do Egito fizeram isso. Os seus irmãos tinham inveja dele e venderam ele como escravo. Mas o que foi que Deus fez? Deus favoreceu ele de tal forma que ele passou a ser o governador do Egito. E você, humanamente falando, ia dizer, rapaz, quando é que eu vou ser um governador? Eu cheguei lá como escravo, estou aqui como escravo, passei não sei quantos anos na cadeia. Quem imaginaria? Humanamente falando. Mas José creu. Permaneceu firme porque ele cria na promessa.
Ele disse, eu vi, o Senhor falou para mim que Ele ia me favorecer. Que eu ia me destacar entre os meus irmãos. Mas o que nós precisamos muitas vezes também é ter sabedoria para saber com quem compartilhar nossos sonhos. Isso é muito importante. Você tem que compartilhar seus sonhos com pessoas que creiam como você crê. Isso é tão importante quanto crer. Porque uma influência errada, se você não estiver firme no seu propósito, você vai enterrar aquela semente. Você pode matar aquela semente. Então é importante crer com os que creem. Pega junto. Por isso existe culto de oração aqui na igreja. Para que as pessoas possam pegar juntos com você. Crendo. A Bíblia fala que um faz pouco para correr 1000. 2 faz 10.000 correr. 10.000 que inimigos, circunstâncias que se levantam contra a sua vida. Por isso é importante. Há um poder sobrenatural, irmão, na concordância. A Bíblia diz que tudo que 2 ou 3 concordarem aqui na terra será estabelecido no céu. Se você estiver falando segundo a palavra, concordou, está concordado. Se você disser, por isso que aconteceu com o profeta, ele disse, não vai chover durante tantos anos. Não choveu. Foi desligado aqui na terra e também no céu diz, da mesma forma, está resolvido. Ele não disse? Está feito. Em outras palavras, é como você. Obrigado, Pai, porque essa circunstância está se levantando contra a minha vida, não vai permanecer. Para agora. Deus lá em cima, cumpra. O juiz dos juízes diz, se cumpra. Se cumpra na terra, assim como aqui está sendo feito no céu. Está sendo concordado. Creia, irmãos. Comece a se ver como favorecido. Como não prejudicado. Comece a se ver como favorecido. Tudo que acontecer, irmão, pense numa oportunidade melhor. Isso é fichinha. Ou isso vai ser o fim. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Porque o diabo pode fazer uma mentira, trazer um relatório de mentira para você, mas você diz, melhor vai ser o fim, porque eu vou estar contando mais testemunho para a igreja se alegrar. Vai ser bênção. Aleluia. Então começa, irmãos. Pegar junto com o Senhor. Pega junto com a palavra e com o Espírito. E a revelação vai chegar. Vai chegar e não tardará. Não tardará, o Senhor vai te favorecer. A Bíblia diz que nós devemos olhar os exemplos dos nossos líderes. Ver a vida que eles tiveram. E veja os resultados que eles podem. Veja, irmãos. Veja esses homens de Deus. Veja. Muitas vezes algumas pessoas chegam para mim e fazem, por que é que só tem profecia para o pastor? Eu não sei se vocês já perguntaram isso. Talvez o pastor seja quem mais conversa com Deus. Né? Tem muito o que dizer a Deus para ele. Quisera Deus conversar com você. Ele disse, se está com alguma condição ruim, entra no seu quarto em secreto, que eu em secreto te recompensarei. Querendo dizer, não precisa estar compartilhando com quem não deve ouvir, não, sua situação, não. Entra no teu quarto em secreto. Aí você vai poder dizer, de fato foi Deus, que eu não falei com ninguém, a não ser com Deus. E Ele te recompensará. Ele quer fazer isso, irmãos. Ele quer coisas sobrenaturais desse tipo. Desse tipo. Desse tipo. Eu conheço uma pessoa que essa semana eu até compartilhei com o Dani. Que ia passando de frente ao hemocentro e de repente Deus disse, para e vá doar sangue. E quando a pessoa entrou lá dentro, não viu ninguém. Disse, então não tem ninguém precisando de sangue. E o Senhor disse a ele que tinha que ter tinha uma pessoa precisando de muito sangue. E eu chego aqui, eu só encontro uma pessoa no hemocentro. Diz que tem fila que o povo na porta abordando, tem precisando. Aí disse que essa pessoa perguntou que estava só uma lá atendendo. Disse que você está doando sempre para alguma pessoa especial? Eu disse, estou doando para uma pessoa que está precisando de doadores. Aí ela disse, quantas pessoas? Ela disse, você está precisando de 50 doadores. Ela disse, é Deus mesmo. Para fazer eu parar, eu estou passando aqui de frente, não vi nada.
Não sabia de nada e Deus mandou eu parar e procurar que tinha uma pessoa precisando doar sangue. É Deus, irmão. Isso é Deus movendo a circunstância para favorecer aqueles que buscam seus filhos. Então não pense que você está desassistido, não. Irmão. Tem muita gente. Deus tem muitos filhos para lhe ajudar. Você não tem parentes distantes, você tem irmãos. Irmãos sensíveis, que vão lhe favorecer, que vão fazer com que o reino chegue através dele à sua vida. E você experimente o reino de Deus aqui na terra. Mas para isso a gente precisa crer. Crer. Para poder experimentar do milagre de Deus. E o interessante é que quando estava doando, algumas pessoas, naquele momento, ela disse que as pessoas que estavam no Hemocentro estavam doando para aquela pessoa. Aí perguntou, e como foi que você tomou conhecimento? Não, Deus mandou eu parar e disse que eu viesse aqui que tinha gente precisando de sangue. Tinha uma pessoa precisando de muito sangue. E todo o sangue que estava sendo coletado naquela tarde era para aquela pessoa. Vai entender, irmão? Vai entender? Aí se acha, eu estou esquecido, eu sou uma migalha no meio dessa multidão de gente. É não, irmão. Você faz toda a diferença para Deus. Faz toda a diferença. O reino de Deus conspira a seu favor. Ele se move de forma a lhe beneficiar. A fazer tudo aquilo que você precisa. Mas para isso a gente precisa estar em sintonia com a palavra. Precisamos estar usufruindo dessa graça. Por isso que ela diz, ela é abundante, ela não é pouquinha não. É abundante. Ela é multiforme, ela serve para me dar cura. A graça vai me dar cura, a graça vai me dar alegria. A graça vai me ensinar a executar as atividades que chegam para mim que eu não sei fazer. Ela vai trazer habilidade. A graça de Deus, quando a gente fala graça, é o poder de Deus em operação para lhe capacitar. Eu não posso trazer cura, mas a graça pode. Porque Jesus disse que Ele verdadeiramente tomou sobre si minhas dores e as minhas enfermidades. Que o castigo que Ele nos trouxe a paz estava sobre Ele. Ou seja, Ele padeceu por mim, para que eu me desse o direito de ter saúde divina. Então creia. Se levantar a circunstância, obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Eu sou saudável. O Senhor verdadeiramente levou sobre si essa enfermidade que está se apresentando no meu corpo. Desculpa. Lance a palavra. Ela é verdadeira. Eu digo porque eu já experimentei disso, irmão. Tem algumas pessoas aqui na igreja que me conhecem há mais tempo e sabem que eu perdia 1 quilo por dia no momento que eu fui acometido de enfermidade. Eu perdi mais de 35 quilos. E todo dia, quando chegava à noite, 6 horas da noite, parava de mover. Do pescoço para baixo, meus membros paravam de se mover. E todo dia um médico dizia, chegava eu no médico, o médico dizia, esse problema, eu fazia o exame, não era. Fazia outro exame, não era. E até 2 médicos chegaram e disseram assim, vamos falar francamente, isso está muito parecido com AIDS. Eu disse, mas doutor, com AIDS? Seja sincero, você anda pulando a cerca? Eu disse, não, doutor, eu sou crente. Não, a gente está só entre nós aqui, homens, a gente sabe que isso na verdade acontece. Eu disse, não, doutor, não acontece não. Pois eu não sei não. Eu digo, então é só se eu contrair isso aqui, doutor, num dentista ou num salão de beleza, fui cortar meu cabelo, a lâmina. Ele disse, pois é, pois peça a Deus, porque está muito parecido com AIDS. Por quê? Porque eu perdi 1 quilo todo dia. Minha imunidade estava baixa todo dia. Todo dia. Eu tinha momentos, irmãos, que começava a me tremer de tal forma que eu não conseguia tomar uma xícara de café. Que eu derramava o café todo. E eu dizia, meu Deus, o que é isso que ninguém descobre? E minha esposa começou, nesse tempo ela estava fazendo o remo, eu ainda não fazia. Ela disse, está repreendida dela, confessa a palavra. Lance a palavra sobre sua vida, não aceita esse diagnóstico. Porque a Bíblia diz que Jesus já levou a sua enfermidade. E eu com orgulho, irmão, naquele momento, a princípio eu dizia, rapaz, eu já digo isso, porque eu já era evangélico. Eu digo, eu já dizia isso, mas eu só dizia no pensamento. Eu não falava. Eu não tinha entendimento que eu tinha que confessar e chamar à existência as coisas que não são como se elas já fossem. E é sobre isso que a gente está falando, chamar à existência.
Abraão chamava a existência. Ele não era mais fértil. A esposa era estéril, mas ele chamava a existência. Toda vez que vinha a circunstância, que o diabo vinha na mente dele, eita, mais um dia e nada. E Sara está grávida. Ele dizia, obrigado, Pai, porque existe uma promessa que eu serei pai de uma numerosa nação. E a Bíblia diz que quando ele começava a dizer isso, vinha uma alegria sobrenatural e ele começava a dançar, celebrar. Quem estava olhando, irmão, dizia, é um louco. Mas a Bíblia diz que essa loucura, que o poder sobrenatural de Deus é loucura para mim. As pessoas não entendem. E eu comecei a falar. Toda vez que eu ia tomar um medicamento, eu tomava um medicamento para combater o problema, tomava um medicamento para o coração, e por causa desse medicamento estragava o estômago, feria o estômago, e tomava outro medicamento para o estômago. Era um punhado de remédio. E todo dia eu dizia, obrigado, Pai, que a tua palavra diz que eu sou curado. Eu não vou precisar disso, porque o Senhor tem saúde divina para mim. E eu tomava o medicamento, eu lançava a palavra. Quando vinha a dor, a paralisia no meu corpo, eu dizia, Pai, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor, que eu vou andar. E o diabo dizia, você vai morrer e vai deixar seus filhos e sua esposa. Vinha, irmão, na minha mente. Mas eu dizia, obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. É tanto que minha esposa dizia, eu não chorava na frente dele para não deixar ele triste. Porque os médicos chegavam e diziam isso, eu dizia, nada, estou repreendido. Mas o relatório, o que se apresentava de reação, você dizia, é verdade, é isso. Mas a gente começou a lançar a palavra. E fui lançando a palavra, até que um dia eu cheguei no médico com um exame, e o médico olhou, oxe, o que é isso? Aí eu digo, fala, meu Deus, piorou? Aí ele disse, não. Eu disse, o que foi, doutor? Ele fez, não, porque aqui está dizendo aqui que você está curado. Eu digo, curado? E eu me surpreendi, irmão, que eu nunca tinha experimentado isso. Eu fiquei em estado de choque. Eu digo, olha aí direitinho, doutor, olha aí, olha aí. Aí ele olhou, aí disse, não, está curado. Vamos repetir os exames e se der certo, você não vai mais precisar estar tomando essa medicação. Irmãos, eu saí em estado de choque. Né? Papel em casa, cheiro em casa. Estela tem uma coisa para lhe dizer. O que foi? O doutor disse o quê? Eu disse, não, disse que eu estou curado. Aí Estela, curado, deu um pulo e começou a dançar dentro da cozinha. Graças a Deus. E você não pula, não? Eu dei pulo. E comecei a pular com ela também. Porque eu não estava acostumado com isso. Mas eu te convido para provar e ver. Provar e ver. As pessoas disseram, não tem cura esse seu problema. Oxe, você está enganado, isso não tem cura não. Tem que fazer a cirurgia, ainda tem que tomar radiação para ver se melhora. Eu disse, não, a palavra do Senhor diz que eu estou curado. Pessoas da minha família chegaram e disseram, não, é mentira. Eu digo, não, é verdade, eu estou curado. E eu estou aqui para contar. Na época quando antes de apresentar esse problema de saúde, eu estava pesando 95 quilos. Se eu não me engano, eu cheguei a pesar 60 quilos. Fiquei com 60 quilos. E eu me tremia como vara verde, como diz lá no sertão. Se o vento batesse, eu ficava todo me tremendo. E se eu tivesse qualquer contrariedade, irmãos, nem pisar na embreagem eu não conseguia, que eu não acertava. Nem me peça. E para escrever, era horrível no meu trabalho fazer isso. Mas graças a Deus que Deus foi comigo. E não vai ser diferente na sua vida, irmão. Ele vai ser contigo, por onde quer que você ande. Eu não sei o que é que está se apresentando na sua vida hoje à noite. Mas eu quero lhe dizer que Deus tem poder para mudar esse cenário. Deus tem poder para lhe dar um novo diagnóstico. Ele tem poder para lhe fazer andar em saúde. Para isso, creia. E comece a acreditar. Comece a glorificar. A se lembrar, existe esperança para mim. Isso é mentira do diabo. Existe esperança. Não deixe para fazer como o povo de Israel, que foi dançar e comemorar a bênção depois que atravessou o Mar Vermelho. Eles poderiam ter comemorado lá já. Sabe quando foi que Deus mandou eles comemorarem? Lá dentro do Egito. Antes da bênção ter sido manifestada. Da libertação ter acontecido. Deus chegou e disse, comemore a Páscoa, comemore a libertação. Aí disseram, mas como? Se a gente ainda não viu nada, não aconteceu nada. Ele disse, é para comemorar. E o povo não entende. Então você hoje na noite está sendo convidado a comemorar. Comemore. Ouse.
Então somente creia, comemore, porque Deus é contigo. Ele é contigo. Ele vai favorecer você. E você vai poder dizer, Ele foi comigo nessa circunstância. Experimente. Vamos desejar comer o melhor de Deus aqui na terra. O que Ele tem de melhor nessa terra para nós. Ele quer ver você sendo referência. Referência. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu quero lhe dizer que Ele tem coisas boas. Tudo de bom vem de Deus. Não pense que Deus vai lhe trazer coisas ruins. As bênçãos de Deus não nos acrescentam dores. Creia, porque vai ser assim. Você vai poder comemorar. Ele lhe dá a oportunidade de você se alegrar antes. E é uma coisa tão sobrenatural que quando chega o dia você vai dizer, não é mais novidade. Foi melhor no dia que eu agi em fé. Foi mais gostoso. Foi mais gostoso. Deus é tão tremendo que Ele lhe dá a possibilidade de se alegrar antes da coisa acontecer. De você ter alegria. E eu gostaria de chamar o Ministério do Louvor para vir aqui na frente. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, eu vou ler. Ele diz, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos do presbitério. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Em outras palavras, ele quis dizer, se desenvolva espiritualmente. Não negligencie, mas leve a sério a sua vida cristã. Leve a sério o seu chamado profético, que foi ministrado em sua vida através da imposição de mãos. Muitas pessoas receberam imposição de mãos aqui. E Deus diz, não negligencie, mas desenvolva. Para quê? Aleluia. Para que todos vejam o seu progresso. Amém, irmãos? Deus é bom. Eu gosto de dizer isso, que Deus é bom. Porque, de fato, o amor dele não falha. Se nós soubermos, nós vamos colher. Se nós desejarmos, vamos comer o melhor dessa terra. É o melhor. Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes. Me ouvirdes. Quer? Me escuta os conselhos que você vai experimentar as melhores coisas dessa terra. As melhores coisas. E você vai usufruir dessas melhores coisas nos lugares menos prováveis. Que isso é que é o bacana. Você diz, aqui não tem água, mas eu vou ser saciado da minha sede. Aleluia! Você diz, aqui não tem pão, mas vai chegar pão. Aqui não tem transporte, mas eu vou ser transportado. Aleluia! Você crê? Aleluia! O amor de Deus não falha. Aleluia! Não falha. Aleluia! Então saia dessa zona de conforto. Saia da zona de conforto e comece a se alegrar. Comece a comemorar sua vitória hoje. Comece a comemorar no lugar que você está aí. Fica de pé. Comece a se alegrar em Deus, porque Deus vai ser contigo. Por onde quer que você esteja passando. Em nome de Jesus.